Efésios 5, do 1 ao 21. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nesta noite. Meus amados, o apóstolo Paulo, continuando aqui a série de sermões que temos pregado à igreja, aqui Paulo está falando sobre a caminhada cristã. Ele já havia falado no capítulo anterior sobre a igreja, os dons, o trabalho da igreja, o seu caráter. E agora ele continua nesta mesma linha, mas agora ele vai falar sobre a caminhada cristã. É assim que ele ilustra o que ele vai ensinar aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. E se nós pensarmos, meus irmãos, na caminhada cristã, ela tem pelo menos 3 aspectos que Paulo destaca aqui neste texto. Quando ele usa a expressão andar, e andar tem a ver com caminhada, e aqui tem a ver com viver como cristão, viver como filhos de Deus. Ele diz no versículo 2 que lemos: e andai em amor. Como deve ser a caminhada cristã? Quero então, com você nesta noite, destacar 3 exemplos aqui que Paulo usa para falar desta caminhada. Em primeiro lugar, nós aprendemos, meus irmãos, que a caminhada do cristão é uma caminhada em amor. Do versículo 1 até o versículo 7 que lemos, Paulo está falando sobre esta primeira verdade. A caminhada cristã é uma caminhada em amor. Nós devemos andar em amor, como Cristo nos amou. Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa escrevendo no versículo 1 à igreja, trazendo um grande desafio esse que também é para mim e para você nesta noite, porque esta palavra era para os efésios naqueles dias e é para a igreja hoje. Paulo começa dizendo assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Ora, meus irmãos, se nós somos filhos de Deus, o filho
ele tem que se parecer com o pai. Naturalmente, falamos que os filhos se parecem com os seus pais. Os filhos guardam características dos seus pais. É comum isto. Os filhos são como que nossa sombra. Olhamos e vemos ali nós neles. Paulo fala que espiritualmente também o filho precisa se parecer com o pai. Precisa ser imitador. Se somos filhos amados de Deus, devemos ser imitadores dele. A palavra imitador aqui no original significa seguir, copiar, a ideia de reproduzir o comportamento. Eu pergunto para você nesta noite, você tem se parecido com o seu pai? Você tem se parecido com Deus? Sede imitadores de Deus. A quem você, meu amado irmão, tem imitado? Hoje as pessoas gostam de imitar e imitam atores, celebridades, youtubers, influencers. As pessoas estão imitando cabelos, roupas, palavras, reproduzindo aquilo que está evidente aí no mundo. Mas aqui diante da palavra do Senhor, Paulo está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus. Muitos imitam estas coisas do mundo, porque amam o mundo. Quem ama o mundo, imita o mundo. Lá em João está escrito, não amem o mundo e nem aquilo que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Porque amam o mundo, muitos têm o imitado. Não têm se preocupado em parecer-se com Cristo, mas sim em parecer com o mundo. Queridos, nós precisamos entender quem somos. Nós somos a igreja. Nós somos o povo que foi escolhido desde a eternidade, remidos por Cristo na cruz, selados com o Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Nós somos a igreja. Essa igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa igreja é santa. Essa igreja é amada e precisa viver de acordo com esta vocação. Devemos imitar a Deus. Devemos andar, versículo 2, em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus se revelou em Cristo Jesus. Então, se você quer imitar a Deus, você tem que imitar a Cristo Jesus. Deus revelado nele e descrito aqui na sua palavra. Por isso que Paulo está dizendo, observem a Cristo, andem como Cristo andou. E Paulo destaca aqui, meus irmãos, o amor de Cristo. Como igreja do Senhor, nós devemos ser imitadores de Deus, andar como Cristo andou. E Paulo cita a questão do amor, que ele já tinha falado anteriormente, mas é algo tão essencial, tão evidente na vida cristã, meus irmãos, que esta imitação de Cristo, essa imitação de Deus, tem que transparecer em nós, acima de tudo, o amor. É assim que nós devemos andar. E que amor é esse? Não é o amor de palavras, não é um amor apenas de poesia, não. É o amor de Cristo, é andar como Cristo andou. Cristo é o padrão deste amor. E João, ele disse assim no Evangelho, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E ele diz ainda em uma de suas cartas, e amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O amor de Cristo é um amor sacrificial. Não é qualquer tipo de amor, mas é um amor de entrega, de sacrifício. É assim que eu e você devemos andar. É um amor obediente. Cristo se entregou, Cristo se fez oferta a Deus em nosso lugar. Ele se entregou como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
A ideia aqui, meus irmãos, é uma ideia do Velho Testamento, de oferta, de entrega. Assim era a oferta no Velho Testamento. Ela era sacrificada sobre o altar. O holocausto era queimado e aquele cheiro subia até Deus e chegava até Deus como aroma suave e agradável. Não o cheiro da oferta em si, porque o cheiro era ruim, era animal queimado, mas o cheiro ali era o cheiro da obediência. É o que Cristo fez, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se entregou como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É assim que eu e você devemos andar. A nossa caminhada cristã é uma caminhada em amor, um amor obediente, um amor sacrificial, que se entrega totalmente a Deus. Isso tem a ver, meus irmãos, com arrependimento, com confissão, com consagração. Não podemos ser meio crentes, não tem como viver uma vida cristã que não seja essa aqui, que está descrita na palavra de Deus. A vida cristã é uma progressão, nós temos que progredir em santidade, nós temos que progredir, meus irmãos, numa vida de consagração a Deus. Uma das igrejas a que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, essa mesmo, descrita ali em Atos 19, muitos se converteram. E lá está escrito em Atos 19, 18 e 19, que aqueles que se converteram do paganismo, da idolatria, eles confessaram os seus pecados, denunciaram as suas próprias obras, e muitos que antes, outrora, andavam na magia, nas práticas de magia daqueles dias, eles vieram, trouxeram os seus livros e queimaram tudo aquilo ali diante ali do povo. Meus irmãos, olha que conversão, que transformação. Eles saíram do erro, do paganismo, da idolatria, da magia, se converteram, confessaram os seus pecados e trouxeram aquela coisa toda, aquela podridão toda e queimaram. E o texto diz ainda, meus irmãos, calculados os preços daqueles livros, achou-se que montavam a 50 mil denários. Aqueles livros todos tinham um valor muito grande, não era algo sem valor, humanamente falando não, mas para eles não valia absolutamente nada, e eles queimaram ali 50 mil denários, um denário era um dia de trabalho naquele tempo. Some aí 50 mil denários que você vai ter uma ideia do valor daqueles livros que foram queimados. Porque ser cristão e andar em amor é isto. Quem vem para Cristo, meus irmãos, está disposto sim a largar tudo, a romper com tudo, a deixar tudo que outrora era trevas para trás e queimar, se for necessário. Não tem como conviver com coisas que reproduzem ou trazem ainda a ideia do velho homem, do pecado, das trevas. O pecado ele tem que ser arrancado, meus irmãos, e arrancado pela raiz. É assim que tem que ser. Por isso que Paulo está ensinando aqui, andem em amor, se ofereçam como Cristo se ofereceu, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o que contrapõe isto? O que Paulo vai dizer na sequência: vivam assim. Agora, versículo 3, a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós. Esses pecados enumerados por Paulo aqui, todos relacionados com a área sexual. E, meus irmãos, naqueles dias o mundo era depravado tão quanto é hoje. Por isso que Paulo cita, sim, esses pecados aqui pelo nome, porque aqueles cristãos viveram essa realidade e ainda estavam dentro dela. Eles não foram tirados do mundo, eles estavam no mundo, em meio a uma sociedade corrupta. Mas Paulo está dizendo, vocês não. Entre vocês estas coisas não podem existir. Sequer nomeie estas coisas entre vocês. Esses pecados são tão terríveis que sequer devem ser nomeados, quanto mais vividos, experimentados. Não há aproximação nenhuma com estas coisas, Paulo está dizendo. Ele diz ainda no versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Como cristãos que somos, meus irmãos, embora a sociedade esteja corrompida, nós devemos viver uma vida diferente.
Até a nossa palavra é uma palavra diferente. Cristão não anda com palavra torpe na sua boca, palavra vã, palavra sem sentido, sem valor nenhum. A nossa fala, ela é diferente, a nossa palavra é diferente. Cuidado com isso, meus irmãos. Somos a igreja do Senhor Jesus, as pessoas estão olhando para nós. Cuidado com brincadeiras que muitas vezes se manifestam sim como conversação torpe. Seja aquele que acenda no grupo o alerta: epa, vamos parar. Porque isso pode acontecer. Muitas vezes animados e até o velho homem tentando se manifestar, podemos dar margem para estas coisas, mas precisamos, meus irmãos, acender o alerta. Não, vamos parar por aqui. Não vamos caminhar nessa direção. Isso não convém a santos. O que tem que estar em nós, meus irmãos, como Paulo está dizendo, são ações de graça. É aquilo que edifica, não aquilo que traz perversão, pecado, corrupção, maus pensamentos. Isso deve ser evitado de todas as formas. Paulo está dizendo aqui: se for abrir a boca, abre para edificar. Como é bom conversar, meus irmãos, com pessoas cujas palavras são edificantes. Pessoas que, ao falar com elas, você sai com o coração cheio de Deus, do Espírito Santo, porque a boca dela está cheia dessas coisas. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, se você encher o teu coração de Deus, a tua boca vai exatamente falar sobre Deus, vai fluir Deus. Paulo está dizendo assim, ainda no versículo 5, nenhum incontinente, vocês sabem que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqueles irmãos sabiam dessas verdades, já haviam sido ensinados anteriormente, mas Paulo novamente está alertando aqui. E veja, aqui não é uma lista exaustiva de pecados. Paulo não está listando todos os pecados que existiam naqueles dias. Ele está falando sobre alguns dos pecados. Há muitos outros. Mas Paulo está dizendo: vocês sabem dessas coisas, vocês já ouviram, vocês estão cônscios, mas cuidado, não baixem a guarda. Porque a caminhada cristã, meus irmãos, é progressão, não é andar para trás. Não dá para começar bem, daqui a pouco se desviar e terminar mal. Ou não dá para começar bem e parar no meio do caminho. É progressão rumo à santidade. Imitadores de Deus. Andar como Cristo. Então Paulo está exortando estes irmãos. E mais ainda, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Já vi os falsos mestres, os falsos ensinos, como há hoje também. Paulo está dizendo: cuidado, não sejam enganados por pessoas que muitas vezes vêm com essa conversa: olha, isso tudo aí, não é verdade isso não. Não é bem assim não. Não precisa ser tão rígido assim não. O cristianismo não é algo tão pesado assim não, o caminho não é tão estreito assim não. Muitas vezes, meus irmãos, haverá sim pessoas que vão tentar enganar com palavras vãs, e Paulo está dizendo: cuidado, o juízo é certo, o juízo virá sobre os filhos da desobediência. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não se brinca com estas coisas, ninguém vos engane. Estes pecados que Paulo citou, é por causa deles que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, se você é cristão, você não pode participar destas coisas. Você não pode ser encontrado nestes lugares. Você tem que ser diferente, a tua vida tem que ser diferente. Você tem que tomar cuidado, meu irmão, com quem você anda, com as suas amizades. Sim, podemos ter amigos que não são crentes, mas não significa, meus irmãos, que nós vamos andar com eles junto com os seus pecados, com os seus erros. Não, se estamos com essas amizades é para influenciar, é para evangelizar, é para mudar, não para ser influenciado. E o ditado é antigo, mas é verdadeiro: com quem você anda, vai dizer lá na frente quem você será também, não tem como. Nós somos muito influenciados pelas nossas amizades.
pai, não tem nada a ver. São assim que os nossos filhos dizem. Ah, mãe, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Os seus amigos, em especial, devem ser amigos da igreja, amigos cristãos, não amigos do mundo. Você pode ter amigo lá fora, sim. Agora, ter amigo só lá fora, alguma coisa está errada. Alguma coisa está estranha. Como você não tem amigo na igreja? Entre aqueles que pensam como você, que têm a mesma fé, que professam o mesmo Deus, que estão vivendo em santidade ou procurando viver em santidade como você. Nós precisamos, meus irmãos, atentar para estas coisas. Paulo está dizendo aqui, não sejam participantes com eles. Não tente agradar o grupo, não tente ser social. Tem hora que a gente tem que ser antissocial. A igreja cristã era antissocial no primeiro século, meus irmãos. Por isso eles foram levados lá para serem comidos pelos leões, porque eles não participavam daqueles pecados, daqueles dias, porque eles sabiam que aquilo tudo, mesmo as festas, estavam contaminadas por paganismo, por idolatria, por pecados. O cristão dizia, não, eu não vou participar disso, eu não vou participar dessas coisas, eu vou andar como Cristo andou, eu vou andar como Cristo andou, ser imitador de Deus. Então, em primeiro lugar, a caminhada cristã tem a ver com andar em amor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a caminhada cristã, do versículo 8 ao 14, Paulo diz que esta caminhada também, ela é uma caminhada na luz. Olha o versículo 8, portanto, outrora erais trevas, porém, agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então você deve andar em amor, em primeiro lugar. Em segundo, você deve andar como filho da luz. Outrora, lá no passado você foi treva, mas agora você não é mais treva. Então você tem que andar como filho da luz. Lembre-se de onde Deus te tirou. Quem era você? Isso, meus irmãos, não traz orgulho para o coração, traz humildade, reconhecimento. Como Deus foi bom comigo. Se eu estou aqui hoje, foi a graça de Deus que me tirou lá do lamaçal do pecado. Se não fosse Ele, eu estava lá perdido nas minhas paixões, nos meus pecados, no mundo. Mas Ele me tirou dali, das trevas. É óbvio, o que se espera agora? Que eu ande na luz. E andar na luz não é um raio. A luz não é um raio que cai sobre mim e me transforma do dia para a noite. Não, como eu disse, é algo progressivo, é andar. Andar na luz tem a ver com a sua vida, meu irmão, com as suas práticas, não só com palavras. Cristianismo não muda só a nossa maneira de vestir, nossa roupa, ou as nossas palavras. Muitas vezes se identifica o cristão pelo seu palavreado, né? Graça e paz quando cumprimenta, né? A paz do Senhor. Mas não é só por isso, não, que nós seremos identificados, mas pela nossa vida, pelas nossas atitudes. E João, lá na sua carta, ele escreve exatamente isto, no capítulo 2, versículo 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Paulo está falando, ande na luz, ande como filho da luz. João diz, aquele que diz que é filho da luz, que anda na luz, mas odeia seu irmão, não entendeu nada ainda, continua nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Este é o auto-engano no qual muitos vivem, na religiosidade que muitos vivem, porque se aproximaram da igreja, conheceram o evangelho, gostaram da igreja, um dia se converteram, quem sabe até se batizaram, e acharam que eram crentes, mas não eram ainda, não haviam se convertido de fato e de verdade, ainda não eram filhos da luz. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, e isso tem que ser visto, meus irmãos. Paulo vai dizer no versículo 9, ora, se você vai andar na luz, você vai viver na sua vida o fruto da luz. O fruto da luz consiste em bondade, toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quem está na luz não está nas trevas, e não há trevas no seu coração.
a luz no seu coração. E se há luz no nosso coração, meus irmãos, a gente vai viver de maneira diferente. A gente vai viver e vai revelar bondade, justiça, verdade. E tudo que nós fizermos vai ser agradável ao Senhor. O ódio que muitas vezes toma conta hoje das pessoas revela que elas não estão na luz. Revela muitas vezes as trevas no coração. Se você, meu irmão, não consegue amar, conviver, tome cuidado, alguma coisa está errada. Por que tanta guerra? Por que tanto ódio? Por que tanta beligerância, tanta hostilidade? Muitas vezes, meus irmãos, porque ainda o coração está em trevas, porque ainda há cegueira. A palavra de Deus é muito clara. Jesus, ele vai dizer: a árvore produz o fruto adequado. Boa árvore, bons frutos. Má árvore, maus frutos. Quais são os seus frutos? Paulo fala sobre fruto da luz, como ele fala sobre frutos do Espírito, lá em Gálatas. A ideia é a mesma, e lá ele dá uma lista bem maior. É isto que tem que estar presente na minha vida e na tua vida. E vai se refletir em todos os meus relacionamentos, na família, na igreja, na sociedade. Isto é viver de maneira agradável ao Senhor. Isto é andar na luz. E o versículo 11, meus irmãos, olha só o que Paulo está dizendo aqui. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mais uma vez eu exorto vocês nesta noite, aquilo que a palavra de Deus está nos exortando. Meus irmãos, não é apenas não viver no pecado, como cristãos que somos, mas Paulo está dizendo aqui: não seja cúmplice do pecador. Isso é algo muito sério, meus irmãos. O que é ser cúmplice? É encobrir, é participar, mesmo que indiretamente, é compartilhar, é aprovar. Muitas vezes você não está pecando, mas você está aprovando o pecado. Você está sendo cúmplice do pecador nas suas obras. No direito penal, isso é algo muito sério. E aqui Paulo usa este mesmo exemplo para dizer, também espiritualmente falando, é algo muito sério. Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Não participa disso não. Não aprova isso não. Em nome de Jesus, reprova. Paulo diz, antes reprovai. Porque é muito fácil também você dizer, bom, eu não faço, eu não peco, eu não... A questão é, você está reprovando as obras das trevas? Você está se posicionando dessa forma diante do pecado e do pecador? Ou você está sendo politicamente correto? Reprova. É o que Paulo está dizendo. E por que você tem que fazer isso? Versículo 12. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. O pecador precisa dessa reprovação, porque se ele está nas trevas, quem vai manifestar a luz na vida dele é a luz. Ele está nas trevas. A tua reprovação é ser luz naquela vida e trazer as obras das trevas à tona, para que possa haver arrependimento, conversão, transformação. Paulo termina dizendo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que papel importante, meu amado irmão, eu e você temos nessa caminhada cristã. Não seja cúmplice, repreenda e seja luz. Você é luz, a palavra diz isso. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Por que o mundo se incomoda tanto com a igreja e com o cristão? Porque ele é luz. E quando a luz chega, a sujeira aparece. Se você está no escuro, você não vê a sujeira, mas quando a luz chega, a sujeira aparece. E tem que ser assim. Através do teu comportamento, da tua vida, os olhos dos pecadores serão abertos e eles vão corar de vergonha. Calvino dizia assim, por seus conselhos e repreensões, os santos iluminam os incrédulos cegos e arrastam a ocultação, segredos que eles têm nos seus corações para a luz do dia. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos sim reprovar as obras das trevas, andando na luz. Paulo diz, anda
em amor. Paulo diz que nós devemos andar na luz. E a caminhada cristã tem ainda um terceiro aspecto que ele trabalha aqui ainda nesse texto. Está agora nos versículos finais que lemos. Essa caminhada, meus irmãos, é uma caminhada em sabedoria. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O terceiro aspecto da caminhada cristã é este: andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria. Não seja nécio, não ande de maneira nécia, mas ande com sabedoria. A palavra nécio, no grego, é a ideia de insensato, alguém que não avalia a responsabilidade das suas ações, lança-se de maneira desordenada diante dos perigos. Ser nécio é desconhecer a luz, é estar nas trevas. Nós não podemos andar assim, meus irmãos. O nosso andar tem que ser um andar correto. Nós devemos andar de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Paulo já havia dito isso, andar como sábios. E este andar como sábio que Paulo está falando aqui, está diretamente ligado ao versículo 16 e 17. Porque no versículo 16 ele diz o quê? O que é andar de maneira sábia, de acordo com o que Paulo está trazendo para nós aqui no versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o sábio é aquele que compreende isso. Primeiro, que os dias são maus. Então eu preciso remir o tempo. Você tem andado em sabedoria? A caminhada cristã é assim. Você anda em amor, você anda na luz e você anda em sabedoria. Então você se avalia. Eu estou andando em sabedoria? Eu tenho remido o tempo? O que você tem feito com o teu tempo? E tempo aqui, meus irmãos, não são as 24 horas do dia, propriamente ditas. Tempo aqui, a palavra no grego, é a palavra kairos, que tem a ver mais com o momento oportuno. É tempo também, mas é um tempo oportuno. Paulo diz que nós devemos remir esse tempo, comprar esse tempo. Nós não podemos ser tolos, pelo contrário, remir o tempo, porque os dias são maus. Há uma linha muito tênue entre a sabedoria e a ignorância, e é exatamente esta, a maneira como nós lidamos com o tempo. Como você tem lidado com o seu tempo? Isto vai revelar se você é sábio ou se você é um tolo. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos desperdiçando o kairos de Deus na nossa vida? Cuidado, os dias são maus. O tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que é o tempo marcado pela malignidade, porque o mundo jaz no maligno. São os últimos dias. Nós estamos vivendo, meus irmãos, o princípio das dores. Jesus já havia advertido: vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras, não se perturbem, tudo isso vai acontecer. Haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Os dias são maus e serão maus. Da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, nós estamos vivendo esse tempo aqui, por isso nós precisamos remir o tempo. E se você duvida que os dias são maus, só você acordar um pouco para a realidade que está à tua volta. E algumas vezes a gente vê isso, né? Quando a gente abre o jornal hoje, através das redes sociais, Diário da Cidade. Meus irmãos, a cidade que nós moramos é maravilhosa, uma cidade abençoada. Costumo dizer, né? Interiorana, tranquila. As pessoas param até na faixa, o motorista, para você atravessar. Ribeirão Pires é uma bênção. Mas para um pouquinho, vê o Diário da Cidade de Ribeirão Pires. 5 minutos. Vai desconstruir todo o teu pensamento a respeito da cidade. Meus irmãos, é tanta tragédia, é tanta maldade, é tanto pecado ali no homem, no coração do homem, tanta coisa ruim que acontece ao nosso redor e a gente nem está sabendo. O mundo é mau. Os dias são maus. E eu preciso remir o tempo, porque senão eu serei tolo. Eu preciso aproveitar o tempo de Deus, o kairos de Deus na minha vida.
andar com sabedoria. Eu não sei, mais uma vez eu digo para você, como você tem lidado com o teu tempo, com a tua vida. O salmista, lá no Salmo 90, diz que o tempo passa muito rápido, né? Passa voando. Como você tem aproveitado cada dia que o Senhor tem te dado, cada oportunidade. Você precisa, como filho de Deus, andar de maneira sábia. Invista tempo naquilo que realmente vale a pena, naquilo que edifica, naquilo que vai te aproximar de Deus. Repensa aí a tua caminhada, repensa aí o teu dia, repensa aí os teus compromissos, aquilo que você estabeleceu para essa semana, para esse mês, para esse ano. A Bíblia diz: remir o tempo, não desperdice o tempo, não jogue fora o tempo, os dias são maus. Se você remir o tempo, você vai experimentar o que Paulo está dizendo aqui no versículo 17. Você vai compreender qual é a vontade do Senhor. Meus queridos, tudo isto tem a ver com algo muito prático e objetivo que nós vamos ver no domingo que vem. Tudo isso que Paulo falou aqui, tem falado até agora, ele vai trazer depois de uma maneira muito objetiva, levando isso para o dia a dia da nossa vida, para as nossas relações. Como é que a gente aplica tudo isso na nossa família, na nossa casa, na sociedade? Por isso nós precisamos entender isto, que devemos andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria, compreendendo assim a vontade do Senhor e vivendo, então, de maneira que agrade ao Senhor. Eu queria deixar essa palavra com você nesta noite, para que você possa, em nome de Jesus, aceitar essas recomendações, esses conselhos, essas exortações que a palavra de Deus nos faz nesta noite. Nos avaliar a maneira como temos andado, e se porventura não temos andado assim, que possamos nos corrigir. Possamos nesta noite tomar uma decisão de mudança, arrependimento, confissão de pecados. Nós precisamos sim ser esta igreja que foi comprada por Cristo ali na cruz do Calvário, eleita na eternidade, remida por Cristo na cruz, selada com o Espírito Santo. Cristãos que andam em amor, que andam na luz, que andam em sabedoria. Que esta seja a igreja do Senhor aqui nesta terra. Que assim seja a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe.